Mais informação. Rádio TV ABM, conectando você. Bom dia, ouvinte! Estamos agora nos estúdios da Rádio TV ABM, uma emissora da Rede Solo de Comunicação. Estamos recebendo aqui o pastor Joel Dutra, ele que é da Igreja Batista Belém e também um dos diretores da APTF, a Associação de Pastores Evangélicos de Teixeira de Freitas. Pastor Joel Dutra está aqui nos estúdios para falar um pouco para nós sobre a Conferência Superação, que está acontecendo em sua igreja desde o dia 1º de novembro. Vamos dar a palavra agora ao pastor Joel Dutra, que vai nos dizer como nasceu a ideia da conferência, que já está em andamento e termina no próximo dia 8 de novembro. Bom dia, pastor. Bom dia, Carla. Alegria estar com vocês aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio e TV ABM, né? E como bem você mencionou, estamos realizando na Igreja Batista Belém a Conferência Superação. A Conferência Superação, ela nasceu de uma inspiração de Deus ao meu coração. Todos nós temos vivido nesse ano de 2020 momentos difíceis, de restrições, de ansiedade, de perguntas que não têm respostas. E isso afetou toda a humanidade, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Trouxe um clima de insegurança, de incerteza. Então, eu creio num Deus que ele contempla a necessidade do ser humano. Ele sabe o que o ser humano precisa. E uma das maiores provas dessa realidade é que, além de Deus ser o Criador, ele, no seu plano de salvação, enviou seu Filho Jesus Cristo como um ser humano que nasceu, que passou pelas mesmas dores, que experimentou a morte como um ser humano enfrenta. Então, ele sabe, ele é sensível a essa necessidade. Sim. Então, como pastor de uma igreja, a Igreja Batista Belém, nós lidamos com as pessoas, cuidamos delas no âmbito religioso e a religião contempla a totalidade do ser humano. Sim, claro. A religião, ela orienta a sua vida, a sua saúde, a sua família, o seu convívio social, a sua economia, enfim. E também a religião nos dá uma perspectiva de vida. Sim. Porque nós olhamos para a Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos, e a Bíblia também nos projeta para o futuro, como temos aqui o Apocalipse, e o próprio Jesus nos evangelhos anuncia essas coisas, por exemplo, de pragas que assolariam a humanidade, como estamos vivendo hoje no momento. Então, a ideia da Conferência Superação nasceu de uma resposta a esse momento. E Deus me fez lembrar muitas vezes do livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, que é o versículo base da Conferência Superação. E ele diz o seguinte, Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, essa é a ideia, Carla, da Conferência Superação. Trazer às pessoas um renovo. Para quê? Para que ela continue a voar como águia, para que ela continue a correr, para que ela continue a andar. Porque a pandemia não vai parar as nossas vidas. Nós devemos nos cuidar, sim. Você está vendo a Carla sem máscara, está me vendo sem máscara, mas as nossas máscaras estão aqui. Guardadinhas no bolso. É só um momento de trabalho. Isso mesmo. Porque estamos em uma posição parado, cada um no seu devido lugar. Então, nós tudo seres ventilado, humanos... Tudo aberto e ventilado. Tudo aberto, ventilado, ótima observação. Nós devemos nos cuidar, sim, aumentar a higiene, o uso da máscara, ter um maior cuidado, evitar exposição pública se possível, sim, né? Então, todo cuidado deve existir, mas nós também precisamos voltar a sonhar.
voltar a acreditar. O corona não pode nos fazer parar. Lamentamos muito, oramos por aqueles que se foram, pelas famílias que perderam seus entes queridos. Mas em toda a história da humanidade houveram crises, houveram momentos difíceis. Sim. Por exemplo, os números da violência em nosso país, eles são números alarmantes. Os números de morte por armas de fogo no Brasil são números de guerra, tal qual os números de acidente de trânsito. E nem por isso, até o ano de 2019, nós paramos de andar de carro, nem paramos de desenvolver as nossas atividades. Então, eu reforço a ideia, todo cuidado é pouco diante do coronavírus. Ele é real e ele mata, mas nós vamos sobreviver. E esse é o objetivo da Conferência Superação. Dizer a você, espere em Deus, confie em Deus, deixe Ele renovar as suas forças e, com certeza, nós vamos conseguir vencer o coronavírus. Muito bom, pastor. Muito bem colocado, pastor Joel. Excelente iniciativa. Parabéns mesmo. E já que o senhor falou dessa necessidade de retomar a vida, retomar as atividades, mas sempre, claro, mantendo todos os cuidados e respeitando as diretrizes estabelecidas para evitar o contágio do novo coronavírus, fala um pouco para a gente como está sendo essa dinâmica da Igreja Batista Belém para receber os visitantes e como também tem sido o fluxo de visitantes até então. Muito bem, é uma ótima pergunta. O nosso auditório antes, ele era capaz de receber 180 pessoas. Então, o tempo em que os governos pediram para não abrir, o templo não foi aberto, mas no momento em que permitiu, nós reabrimos os templos também obedecendo às normas. O auditório foi reduzido de 180 para 50 cadeiras. Entendi. Tendo um espaço, Sim. Todas as pessoas devem ir ao culto usando as suas máscaras. Ao entrar, elas higienizam as suas mãos com álcool a 70%, né? E ao sair também, sempre no início e no fim de cada reunião, eu recomendo às pessoas que não apertem as mãos, que não abracem, que não fiquem aglomeradas, né? E, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso até o momento de contágio de coronavírus devido às reuniões no templo. Nós também estamos suspensos temporariamente aquelas reuniões de grupos específicos, grupos de homens, de crianças, de jovens, porque eles se reúnem normalmente em uma sala pequena, né? Nós, por exemplo, temos uma atividade aos domingos pela manhã chamada Escola Bíblica Dominical, aonde as pessoas são organizadas em grupos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, e eles se reúnem. Então, nós também suspendemos, né? Como igreja, temos procurado contribuir com as organizações de saúde, com os governos, pensando primeiro na saúde das pessoas, segundo com a ordem social, porque é importante, e assim temos nos ajustados. Durante a conferência, nós temos cultos todas as noites, de 1 a 8 de novembro, às 19h30, porém, mantemos essa configuração. Estamos felizes porque nós temos um número maior de pessoas acompanhando através da transmissão ao vivo no Facebook. Bacana. Né? E até mesmo quando vão visitantes, graças a Deus pela providência de Deus, nós temos membros da igreja e temos ainda cadeiras vazias que permitem com que os visitantes possam se sentar. Tradicionalmente, nós temos o culto quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite. Não é comum você receber visitantes na quinta e no domingo de manhã. Mas nós temos tido também sempre algumas cadeiras vazias na quinta e no domingo de manhã. Poucas cadeiras vazias, graças a Deus, né? Mas no domingo à noite,
que é prática, as pessoas costumam ir à igreja domingo à Sim, noite, sim. nós abrimos 2 cultos pensando exatamente nisso. Para evitar aglomeração. Isso, um culto às 18 horas e outro às 19h30. Os cultos antes tinham uma duração de 1 hora e 30 minutos, agora ele foi reduzido para 50 minutos, para que as pessoas passem, tenham o seu momento religioso, mas mesmo sendo reduzido, Sim. mas elas podem ter o seu momento religioso. Porque sabemos que o congregar com os irmãos é extremamente importante para a manutenção da fé e da nossa espiritualidade, né? A própria Bíblia sugere que nós congreguemos. Outro aspecto que eu gostaria de que o senhor falasse para o nosso ouvinte aqui da Rádio TV ABM, pastor, como foi a abertura da Conferência Superação, quem foi o preletor, aproveitando, resumisse para nós o que ocorreu do dia 1º até hoje, 5 de novembro. Como tem sido a dinâmica dos cultos? Pregação com preletores? Quais as temáticas abordadas por estes preletores? Há coreografias, a música? Em resumo, como está sendo a programação da conferência até aqui? Muito bem, Carla. Nós pensamos em uma programação padrão. É uma forma de organizar e dar uma identidade ao evento, aos cultos. Então, o foco realmente é a pregação da palavra de Deus. Nós, graças a Deus, temos uma boa equipe de música na igreja, que são os próprios membros da igreja, que têm atuado em uma escala de revezamento. Nós temos um líder de música contratado, o Gabriel Said Simões, um músico formado de excelente qualidade que conduz essa área na igreja. Então, assim, todos os cultos começam às 19 horas e 30 minutos pontualmente. E aproximadamente 19h45, 19h50, nós passamos a palavra ao pastor. Esse traz a palavra, a mensagem bíblica, é claro, primeiro, com fidelidade à palavra de Deus, segundo, trazendo respostas às perguntas do indivíduo diante das suas ansiedades, diante do seu olhar para o mundo em que vivemos. Sim. E sempre encerramos com oração, sempre temos uma música no final. No domingo, é difícil aos pastores saírem de suas igrejas no domingo. Então, no domingo, eu, como pastor da igreja, eu trouxe a palavra voltada ao tema, superação, né? Agora, de segunda a sábado, nós recebemos pastores da nossa cidade. Segunda-feira recebemos o pastor Bruno Vilela, que é pastor auxiliar na Igreja Batista Castelinho. Na terça, nós recebemos o pastor Billy Porto, que é pastor da Igreja Batista Betel, no Colina Verde. Na quarta-feira, que foi ontem, recebemos o pastor Elias Rocha. Ele é pastor da Igreja Batista Getsemane. Eu não sei exatamente o bairro, mas fica ali naquela região da Pousada Lorde. Sim. Né? Hoje, que é quinta-feira, receberemos o pastor Jamildo Vilas Boas. Ele é pastor auxiliar na Igreja Batista Memorial, que fica ali na Urbis. Na sexta-feira, receberemos o pastor Carlos Eduardo, que é pastor da Igreja Metodista Wesleyana, sede aqui na nossa cidade. E no sábado, receberemos o pastor Rogério Aguilar, que é pastor da Igreja de Deus, Reavivamento Pentecostal, no centro, aqui em nossa cidade. No domingo à noite, nos 2 cultos, às 18 e às 19h30, receberemos o Ministério Adoradores de Primeira. O domingo à noite será um domingo de música, de louvor, de gratidão. Fique à vontade para falar sobre o encerramento, né? Que acho que é no domingo à noite. Fique à vontade também para fazer o convite ao ouvinte da Rádio TV ABM, pastor. Muito bem. No domingo à noite será uma noite de celebração. Temos fé, cremos que nesses dias de 1 a 8 de novembro, Deus vai falar ao coração das pessoas e como já está falando na segunda, na terça, na quarta. E essas pessoas vão viver superação em suas vidas. Então receberemos o Ministério Adoradores de Primeira, que são os músicos da Primeira Igreja Batista, aqui em Teixeira de Freitas. Um abraço para o pastor Anderson, que é o pastor dessa igreja. E bem queremos convidar a todos para estarem conosco
presencialmente ou através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, porque Deus fala tanto no templo quanto na sua casa. Com certeza. O próprio Senhor Jesus disse assim: quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, fale ao seu pai, que ele te responderá. Então, eu não creio numa espiritualidade presa, engessada ao templo. Eu creio num Deus que é onisciente, onipotente, onipresente e fala com as pessoas em todos os lugares. Basta que essas pessoas busquem a Deus de coração. Amém. Qual é a função do templo? Deus nos fez seres individuais e coletivos. Exato. Nós existimos na nossa individualidade, cada ser humano é único, é especial, foi criado por Deus e é amado por Deus. Mas todo ser humano foi criado para a sociedade. Sim. Nós existimos em sociedade. Você tem um pai e uma mãe. Você tem uma família. Você tem avô, avó, irmãos, tios, tias. Você vive em uma vizinhança. Você tem um vizinho da esquerda, da direita, na frente. Você vai para uma escola. Você tem colegas de trabalho. Amigos do futebol. Eu sou homem, de vez em quando eu gosto de brincar um futebol. Então, Deus, quando fez o ser humano para a sociedade, ele também fez a igreja, que é esse ser humano em sociedade, vivendo a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Amém. E Deus, ele foi assim tão gracioso que ele permitiu inúmeras manifestações de fé. A própria Conferência Superação traz pastores batistas, mas traz um pastor da Igreja Metodista Wesleyana, Sim. um pastor da Igreja de Deus, Reavivamento Pentecostal. Diversifica. Isso, né? É claro que você vai dizer, não, mas todos são do segmento cristão evangélico. Mas a gente sabe que há diferenças. Verdade. Sabemos né? disso. Verdade. Então, é isso, Carla. É Muito, isso. muito bom, pastor, muito bom mesmo. E então, a Rádio TV ABM abre espaço para sua consideração final. Fique à vontade para falar naturalmente com o nosso ouvinte agora da Rede Solo de Comunicação que acompanha aí a Rádio TV ABM, que também vai nos assistir pelo YouTube daqui a pouquinho. Ok, Carla. Eu tenho 3 considerações finais. A primeira, a palavra de gratidão à Rádio ABM, a você, Carla, por estar me entrevistando, me Nós dando que esse agradecemos. espaço e dizendo a você que esse é um novo meio de comunicação, um meio de comunicação sério e que só vai trazer a você conteúdos que vão lhe enriquecer, lhe engrandecer e lhe dar uma visão equilibrada de mundo, né? Sim. Porque nós estamos carentes de meios de comunicação que estejam comprometidos com a verdade. Não estou falando verdade e religião, estou falando verdade no geral, para que torne a nossa sociedade mais justa e mais harmoniosa. Segunda palavra é reiterar o convite, venha participar da Conferência Superação na Igreja Batista Belém, bairro Santa Rita, de 1 a 8 de novembro, sempre às 19h30, também com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Isso. A minha terceira e última palavra é reforçando o que a Bíblia diz, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, que Ele pode renovar você. Talvez Ele não vá nos livrar do coronavírus. Tenhamos que conviver com Ele, né? Por mais algum tempo. Assim como convivemos com a dengue. Com H1, N2, N1, N3 Isso. que surgiram. E com doenças como sarampo e Exato. outras que estão aí na nossa sociedade, convivemos. Deus vem para nos dar forças para enfrentar o mal. Então, espere em Deus, confie em Deus, creia em Deus e Ele renovará as suas forças. Amém. Então, queremos novamente agradecer ao pastor Joel Dutra, da Igreja Batista Belém, que está aqui para deixar a você, ouvinte da Rádio TV ABM, o convite. Já começou desde o dia 1º de novembro, mas se você ainda não compareceu, não tem problema. Espero que você esteja lá do dia 5 ao dia 8, acompanhando essa conferência que, neste momento atual de pandemia, em que estamos todos
de certa forma, um pouco amedrontados com o que virá e ainda não aprendemos como proceder na atualidade, vale a pena ir lá e conferir e ter essa palavra de renovo. A Rádio TV ABM deixa esse convite para você. Quero só fazer uma observação, me perdoe. Você que não pôde ir, eu só fiquei sabendo hoje, Sim. através da Rádio ABM, e agora? Os cultos ficam gravados Olha que no legal. Facebook, Muito então bom. você pode Acompanhar. voltar a ver desde o dia 1º. Joel de Matos Dutra é o endereço do Facebook. Né? Certinho. E também quando a gente vai deixar o link para o Facebook do pastor nos comentários deste vídeo. Pode ir lá, clicar e conferir. Abraço, bom dia.